Paz do Senhor Jesus, me chamo Pastor Ismael, falo daqui da Guiana Inglesa, aqui do município Puruni. É um prazer, uma satisfação em estar levando a palavra do Senhor através desse canal, que é um canal que nós temos a liberdade, a oportunidade de falar de Jesus. E nesse momento eu quero falar sobre Naamã. Talvez você já tenha ouvido a história dele e também já ouviu falar das sete mergulhos de Naamã. E eu quero falar desses 7 mergulhos. Cada mergulho eu vou fazer aqui um vídeo para que você possa compreender na direção do Espírito Santo que ele fala conosco através desses 7 mergulhos de Naamã, que nós tiramos 7 lições para nós aprendermos através de Naamã. Naamã era um homem muito respeitado no seu exército da Síria, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até... Eu sempre costumo ler até o 14, mas se você quiser ler até o 19, ou até mesmo o capítulo todo do capítulo 5, será de grande entendimento para você. Nessa questão eu estou fazendo um resumo, daquilo que nós vamos tirar de lições da história de Naamã. Naamã era um homem respeitável. A Bíblia diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, Por causa disso, ele era um grande general, um homem respeitado. Todos obedeciam, batiam continência, respeitavam de todas as formas. Mas a Bíblia diz bem assim: e este varão, homem valoroso, era um homem valoroso, porém leproso, Então aqui a Bíblia vai nos mostrando que ele tinha uma lista de boas coisas, mas a Bíblia ela deixa bem claro, quando ela faz uma vírgula, ela diz, porém é leproso. Então a Bíblia nos mostra que quem sabia dessa lepra era o seu senhor, o rei da Síria, e a sua família. Ele vivia com isso em sua casa, ele vivia com isso guardado, Ele era um homem respeitado por fora, mas por dentro ele era um homem doente, Cheirava mal, era um homem que tinha uma lepra. Amém? E eu creio que você sabe o que é lepra, Lepra é uma doença contagiosa e fede muito, Fede muito. E aqui, nesta mensagem, nesta palavra de Deus, nos mostra que lepra, na Bíblia, para nós entendermos, ela é considerada como um pecado. Considerado um pecado, entendeu? Então, Deus, através dessa lição, quer nos mostrar que quer tirar pecados de nossa vida. E para isso nós temos que entender quais são as 7 lições que nós vamos aprender durante essa jornada de estudo. Amém? Eu preciso que você me ajude, me acompanhe, para entender o desenrolar deste fato, desta palavra de Deus, tanto para você que vai pregar, que vai ensinar, ou até mesmo para você ser edificado, crescer e amadurecer através da palavra do Senhor. Tá bom? Então ajude aí no meu canal, espalha se for possível, compartilha, tá bom? Me ajude a crescer nesse canal, a obra do Senhor. Então ele teve uma resposta de uma menina que foi conquistada através de uma guerra que ele fez. Ele trouxe uma menina que a Bíblia não diz qual é o nome dela, aqui no versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina conhecia um homem de Deus,
né? Um homem de Deus, profeta, que se chamava Eliseu, que estava sempre a serviço do Senhor. Então nós vemos que, essa menina, ela disse para o seu Senhor: olha, se ele fosse lá na terra de Israel, conhecesse o homem de Deus chamado Eliseu, ele seria curado. Então ele não contou conversa. Ele se arrumou, preparou roupas, a Bíblia diz aqui que ele preparou pratas, vestes, preparou uma carruagem mesmo de 10 talentos, 6.000 ciclos de ouros, 10 mudas de vestes, né, como forma de pagamento pela cura. Mas veja só, Deus queria trabalhar na vida deste homem. Deus queria trabalhar. E Deus também quer mostrar para nós que a salvação, que o milagre, que a fé não é restrito a um grupo, não é restrito a uma nacionalidade chamada Israel, não é fechado só para eles as bênçãos, os milagres, não. Aqui a Bíblia nos mostra que ele foi em busca de um milagre, de uma cura. Então Deus mostra para nós que todos aqueles que chegam a Deus, Deus transforma, Deus cura, Deus restaura, Deus opera maravilhas. Tá certo? Então nós vamos ao ponto aonde esta lição nos mostra que Deus quer mudar a nossa vida. O primeiro mergulho que ele tem que fazer, a qual o profeta chamado Eliseu, porque vocês sabem que Naamã chegou lá e pensava que era assim uma visita de médico. O médico ia atender ele, ia curar ele e ele já ia embora. Mas não foi o que ele pensou. Ele pensava que ia ser rápido a viagem dele, mas não. O Eliseu nem se apresentou. Ele mandou um seu mensageiro, disse para ele: olha, o profeta Eliseu disse que você tem que se banhar no Rio Jordão e tem que mergulhar 7 vezes e você será curado, restaurado da sua lepra. E a Bíblia diz que ele foi, mas ele foi muito indignado. No versículo 11 em diante nos mostra: porém Naamã muito se indignou. Olha só, ficou bravo, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E ele também não queria se banhar no Rio Jordão, pela vista dele, pelo conhecimento dele, né, pela maneira de que ele percebeu aquelas águas turvas do Rio Jordão. Para ele não servia. Mas a ordem do mensageiro, a ordem do profeta Eliseu era se banhar 7 vezes. Amém? Então, como eu disse no início, ele era um homem muito respeitado. E por ele ser muito respeitável, honroso, valoroso, com certeza enche o coração de orgulho. Então ele era um homem soberbo, orgulhoso. Então o primeiro mergulho que Naamã tinha que fazer, e nós temos que aprender nesse momento, através dessa mensagem, é que Naamã precisava ser humilde. Humilde é o primeiro mergulho, tá bom? É o primeiro mergulho que ele tinha que fazer e nós temos que fazer também, para tirar aquele pecado da soberba, do orgulho, do egoísmo. Amém? Então nós temos que mergulhar para que nós sejamos limpos, sarados. Então o primeiro mergulho é a humildade. Nós somos humildes, nós praticamos a humildade, nós entendemos que nós somos humildes, né? O que nós estamos fazendo? Será que nós tufamos o peito e mostramos para as pessoas que nós somos arrogantes e que nós não somos humildes? O que a Bíblia fala sobre humildade? Se você for em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz, o próprio Jesus diz:
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, nós temos que aprender com Jesus, porque ele mesmo disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então nós vemos que Jesus nos ensina através da sua palavra sobre a humildade, que nós devemos sermos humildes para aprender. Quantas pessoas não querem mais aprender, né? Aprender da palavra de Deus, ter paciência para aprender, né? Ser humilde para aprender o que Deus está falando conosco, né? O que a Bíblia diz mais sobre a humildade? Aí você discorre na Bíblia sobre a humildade. Em Provérbios fala que antes da honra vai primeiro a humildade. Estou só procurando aqui, a gente lê. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí me acompanhando na palavra de Deus, abra sua Bíblia, use ela para nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Olha só, Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Glória a Deus, que maravilha, né? Mais uma palavra aqui em Provérbios 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Olha só, sobre a humildade, né? O livro de Provérbios, ele destaca muito sobre palavras sábias, né? Principalmente sobre a humildade. Louvado seja Deus, que maravilha. Mas aqui também em Provérbios 18, versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Então nós devemos aprender, através da palavra do Senhor, sermos humildes. A Bíblia diz também que Jesus, o próprio Senhor Jesus, falou de um homem que nunca fez nenhum milagre. E Jesus disse que ele é um dos maiores profetas. Eu creio que você já pegou quem é. João Batista. Exatamente, né? Aqui no capítulo 3 de João Batista, nos mostra que quando foram perguntar sobre Jesus a ele disse: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja, João Batista mostra com suas palavras que ele era um homem humilde, né? As pessoas vê outras pessoas se dar bem e às vezes causa inveja, às vezes causa rancor por não acontecer nada com você, né? Então aqui a Bíblia nos mostra que mesmo João Batista, reconhecendo que Jesus estava fazendo obras maravilhas, curando enfermos, expulsando demônios, né? Repreendendo, então João Batista mesmo assim ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar mais estudando a palavra do Senhor. Esse é o primeiro mergulho. Eu estou dando assim de um resumo, né?
um resumo, tirando uma lição dessa lição da palavra de Deus através de Naamã. Nós vamos continuar, mas desde já eu agradeço pelo seu tempo e nós estamos aqui, eu estou aqui aprendendo ainda a desenvolver através, né, de uma câmera, expressar e falar dos conhecimentos da palavra do Senhor Jesus. Mas antes de nós terminar, nós vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela vida desta pessoa que me ajudou, me acompanhou e entendeu os planos, as lições que nós estamos aprendendo através da Tua Palavra. Dá-nos um coração humilde, tira toda a raiz, né? Toda a raiz de soberba, de egoísmo. Em nome de Jesus, joga por terra todo orgulho e faz de nós, Senhor, homens sábios, humildes, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, e que nós possamos aprender cada vez mais a Tua Palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.